Passamos a entrega da moção de reconhecimento à senhora Ivani Speroto, da Almut-Pan. Moção essa proposta pela vereadora Lídia, acompanhada da assinatura de todos os demais vereadores da casa. Eu passo, então, a palavra à vereadora Lídia para que se manifeste sobre essa sua proposição. Então, hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional do Livro Nacional. E nós, nesta data, nada mais bonito, nada mais justo do que homenagearmos a nossa primeira bibliotecária chopinziense, a senhora Ivani da Almut-Pan. Eu comentava, dona Ivani, na sessão passada, ao ler esta moção, que eu lembro muito bem, quando eu era da idade assim da sua netinha, eu estudava na escola Tasso, e eu vinha e chegava na prefeitura antiga e entrava na biblioteca. Eu só conhecia as letras, eu ainda não sabia ler, e a senhora pegava os livros de leitura e nos ensinava a ler. E eu lembro assim que a senhora nos emprestava aquele livro público para uma semana, mas no outro dia eu já ia lá trocar, porque eu já tinha levado e já tinha pedido para minha mãe ler, reler várias vezes. E foi assim que a gente aprendeu a ler, eu e muitas colegas de escola minha. E a outra recordação é que a gente tem, e isso me chama muita atenção, porque uma vez, olhando as redes sociais, aí o Facebook, eu vi que várias pessoas comentaram isso em relação à senhora. Quando tinha as pesquisas de escola, nós não tínhamos celular, telefone, não tinha aquela época. O nosso único meio de pesquisa era realmente os livros. A gente ia lá e pedia, eu tenho pesquisa, sei lá, de geografia, de história, alguma matéria. A senhora dizia, a Barça tal, pegava aquela Barça, abria e mostrava onde que era para a gente pesquisar. E ainda nos ajudava a fazer o que nós chamávamos de resumo na época. Então, a senhora, dona Ivani, foi assim, muito importante na vida escolar de muitas pessoas. Naquela época em que a nossa única fonte de conhecimento era o livro mesmo. E assim, eu lembro que era muito importante para a gente estar lá na biblioteca. A gente gostava daquele ambiente acolhedor. E talvez por isso que essas gerações mais antigas, assim, gostam tanto de ler livros, porque a gente realmente foi motivada a ler livro e não tinha tecnologia na época. Então, a senhora sinta-se muito agraciada com esta moção de reconhecimento. O ideal seria o mês de março, né, que é o dia da bibliotecária, mas hoje, como Dia Nacional do Livro Nacional, a gente quer aqui homenageá-la pela importância que a senhora teve na sociedade chopinziense, e, nesse momento, falando específico da sua função como bibliotecária, porque até na leitura aqui que a gente fez da sua história, que talvez quem acompanhou lá no Facebook, as pessoas todas que comentaram, né, esses tempos, quem não acompanhou não sabe de tanta importância que a senhora teve no serviço público, né, durante o seu tempo de trabalho. E aqui a gente colocou uma situação, e vai passar no telão, sua história é muito bonita, que a senhora trabalhou no setor administrativo, confeccionando declarações, entregava medicamentos, porque neste período as medicações das famílias carentes eram retiradas na própria prefeitura municipal, não tinha as farmácias. A senhora confeccionava a carteira profissional do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos, além de bibliotecária, de organizar a biblioteca e ainda conhecer nos livros onde que estava cada conteúdo. Então, realmente, é uma virtude da senhora, essa sua prestação como servidora pública, especialmente nessa área mesmo, tão importante para a educação de tantos e tantas crianças e jovens e adolescentes. Muito obrigada pela sua visita aqui, muito da sua família aqui acompanhando, e a senhora é a merecedora realmente dessa homenagem. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Lídia. Continua aberta a palavra a quem quiser se manifestar. Senhor presidente. A palavra, o vereador Pedrinho. Senhor presidente, primeiro agradecer a dona Ivani, que muito fez aí pelos alunos que frequentavam a biblioteca, e deixar aqui uma pequena mensagem. Ivani, você é a guardiã dos livros e a porta para novos mundos. Sua dedicação e paixão pela leitura inspiram e transformam vidas.
Muito obrigado por tudo que você fez e por tudo que você faz por Chopinzinho. E pelos alunos que tanto a procuraram para ler esses livros. Então, essa é a nossa homenagem, decoração, a nossa bibliotecária, eterna bibliotecária, que sempre fez e faz pelo nosso município. Obrigado, dona Ivani. Continua a palavra aberta. Senhor presidente. Vereador Enio. Bom, eu fico muito feliz, né, Ivani? A Ivani nasceu dia 8 de setembro de 54, né? Eu nasci antes, dia 3 de julho de 54. Eu não pude ir lá visitar você porque eu estava muito pequenininho ainda. Mas, enfim, fomos vizinhos durante 13 anos, né? Depois eu mudei, aqui mais para perto da Nova Visão. Mas eu queria dizer para você de que a gente conheceu a tua família, né? Então a gente sabe de onde você veio, da seriedade, da responsabilidade de família séria que realmente ensinaram para os filhos o que é ser gente honesta e gente séria, gente competente. Então eu fico muito feliz de estar aqui nessa homenagem para você, porque eu tenho certeza que você realmente merece, porque você é uma pessoa realmente de família. Obrigado por você estar aqui e ter feito coisas para tantas pessoas que, com certeza, com o seu conhecimento e com a oportunidade de fazer com que outros tivessem conhecimento através dos livros, se tornaram gente de verdade. Muito obrigado, que Deus abençoe e parabéns para toda a família. Concluiu. Obrigado, vereador Enio. Continua aberta a palavra. Senhor presidente, vereador Paulo. Cumprimentar a senhora Ivani, sua família, seu esposo. Dizer que o maior prêmio para um ser humano foi ver o sorriso da família de vocês quando estava entrando aqui nessa Casa de Leis. É um sorriso que exala a felicidade e demonstra quem é a verdadeira Ivani, onde as filhas estavam juntas, netos, esposo. Isso é o que nós ganhamos, isso é o que nós levamos para a vida, é o que é realmente a família entende quem somos. E com certeza, pelo que vocês demonstraram aí, a senhora é um exemplo, não só na vida pública, não só como bibliotecária, mas como mãe, como avó, como esposa. E isso é o que vale a pena do ser humano. É o legado que deixamos para nossas famílias, para as pessoas próximas de nós. Mas quantas pessoas passaram pela senhora, quantos incentivos, talvez quantos médicos, quantos advogados, quantos engenheiros, que pela sua atenção, pelo seu sorriso, fez com que essas pessoas acreditassem no mundo melhor, acreditassem em ser alguém na vida através de um livro. E dizer que ler uma frase que a biblioteca é um refúgio onde a imaginação não tem limites e o conhecimento não tem fronteiras. E que as fronteiras desse mundo sempre levem felicidade e alegria para a senhora e para a sua família. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a palavra aberta. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Ivo, com a palavra. Dona Ivani e sua família, seu marido, suas filhas, seus netos. Uma noite para nós da Câmara, para a comunidade bastante importante e com certeza muito importante para a sua pessoa. E com certeza também para seus netos, né? Estamos aí em pleno século XXI, terminando o ano de 2024, onde nas escolas, nas famílias, dentro das empresas, se fala em inteligência artificial, se fala em programação, se fala em tecnologia que muda o mundo. Mas hoje o quão é importante essas crianças, esses jovens, nós dentro das escolas, conseguimos enxergar que aquele trabalho que a senhora fazia lá atrás, a fichinha, a Barça, era a maior tecnologia da época. Era a novidade que chegava para as famílias, que chegava para as escolas, que chegava para as comunidades. Então, tudo que a senhora prestou enquanto serviço público, principalmente na área da educação,
fez com que a nossa sociedade desenvolvesse plenos conhecimentos para chegar onde se chegou hoje. Que ninguém chegue em resultado de respostas imediatas da inteligência artificial sem ter aprendido com o passado. E a minha mensagem para a sua família, principalmente para a senhora, que o trabalho executado aí como servidora pública foi de grande valia para a educação do nosso município de Chopinzinho. E, com certeza, todo esse trabalho prestado, seus netos, como suas filhas, que eu tive a oportunidade de ser professor, com certeza a gente teve assim a gratidão de poder perceber que foram filhos de pessoas realmente comprometidas com a educação. Então, a minha mensagem é um comparativo da sua época para o século XXI. Hoje é tecnologia, hoje é inteligência artificial, mas foi necessário todo aquele serviço prestado para que pudéssemos chegar aonde a sociedade chegou hoje. Então, meus parabéns e gratidão ao seu trabalho prestado. Obrigado, vereador Ivo. Continua a palavra aberta. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Nereu. Dona Ivani, eu sempre uso uma frase: méritos a quem merece méritos. E o funcionário público, às vezes, é criticado. A máquina pública não anda sem o funcionário público. Na época que a senhora trabalhava na biblioteca, a senhora era o Google de hoje, porque sabia tudo onde estava, que nem mesmo a Lídia falando na sessão passada, que procurava por ia pesquisar lá qualquer assunto, a senhora sabia qual livro, qual prateleira, estava sempre ciente do que as pessoas precisavam. Então, a senhora merece essa moção. A Lídia foi muito bem, teve o apoio de todos os demais vereadores e que, com certeza, contribuiu muito com o nosso município. E isso merece nossos parabéns, merece toda a moção do mundo. Eu sempre digo, todo funcionário público tem a sua importância. Os serviços gerais, a cozinheira, o gari, o pedreiro, o motorista, o procurador, todos com a sua importância. E naquela época era bem menos funcionário, né? Então tinha que fazer mais que uma função e exerceu com maestria. Muito parabéns pelo todo o trabalho prestado ao nosso município e por essa moção, nada mais justo que essa moção. Obrigado, vereador Nereu. Senhor Continua. presidente. Vereador Simon, com a palavra. Eu cumprimento a dona Ivani, toda a família, os amigos aqui presentes. É muito gratificante, né, este reconhecimento de uma história de trabalho, dedicação, uma história que trouxe realmente a sua contribuição na educação, como citou o testemunho da vereadora Lídia, e que ajudou muito, né, a toda essa história de trabalho. E hoje, ter esse reconhecimento aqui na Câmara é muito louvável. Por isso, meus parabéns, que Deus continue abençoando a toda essa sua história que marcou a vida das pessoas em Chopinzinho. Parabéns. Obrigado, vereador. Continua. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Zico, com a palavra. Quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, vereadoras, todos que estão aqui, principalmente a dona Ivanir, né? Eu estudei no interior, não teve oportunidade de conhecer a senhora na biblioteca, mas aprendi muito com a minha professora, que também era no livro, não tinha nada de celular, né? Então, a gente, escutando a todos os vereadores e vereadoras falando só coisa boa da senhora, só tenho também a dizer para a senhora meus parabéns e a toda a família de vocês, os netos, e que Deus continue abençoando sempre vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos os vereadores que se manifestaram. Também quero dar aqui o meu testemunho à dona Ivani, e vamos ligar também o Toninho, o zagueiro do Caramuru, né, que também fez história em nossa cidade, em nossa região. E é muito bom a gente falar de pessoas vivas e homenageá-las enquanto estão vivas, porque a homenagem é no olho a olho, né? Ela é sincera e não precisa se usar de subterfúgios para dizer aquilo que é a realidade.
A Ivani também. Ivani, a gente chegou a ser colega de trabalho na época, em 83, 84 e 85, enquanto você estava na biblioteca, que era anexa à prefeitura municipal, era junto, numa sala contígua a uma sala onde eu estava, como secretário da época, né? Eu lembro, então, de todo esse trabalho e que você levava a sua filha junto. E eu carinhosamente, as duas, mas eu carinhosamente chamava essa aqui de Tonica, pela aparência física que tem com o Toninho. Não sei se faz lembrança disso, mas eu me lembro. E já foi dito aqui, muito bem citado pelos demais colegas da casa, a nobreza da profissão de bibliotecária. Quando a gente tem hoje um livro escancarado pelas mídias sociais e que qualquer criança tem acesso a qualquer coisa, mesmo que não seja relativa à idade, naquela época havia o controle do bibliotecário ou da bibliotecária, que os livros eles eram selecionados antes de serem entregues aos leitores, e essa seleção quem fazia era a bibliotecária. Apesar de que na biblioteca não tinha livros de pornografia ou de outro sentido, né? Era só livros didáticos e conceituados dentro da literatura, da ciência e dos bons costumes. Então isso ajudava a formar as famílias, e as famílias tinham sempre uma orientação correta para a sua vida. A gente olha um livro, aquele objeto que, enquanto está fechado, silencioso, quieto, ele não é nada. A partir do momento em que você abre um livro, ele é tudo. Ele traz o conhecimento, ele traz a aprendizagem, traz a cultura, traz o respeito, traz a formação e faz a gente viajar. As melhores viagens que a gente faz é lendo um livro de boa qualidade. A gente está lá numa cadeira, num sofá, numa cama, na sombra, e você está viajando ao fundo da terra, ao fundo do mar, ao infinito, né? Isso que é gostoso, faz a gente pensar, faz a gente sonhar, faz a gente construir imagens. O personagem que a gente não vê, a gente monta na memória, né? Os lugares, as cidades, enfim, é uma riqueza infinita a leitura de um livro. Hoje, as mídias sociais já trazem quase tudo pronto e bloqueiam essa imaginação criativa que a gente tem ao ler um livro. Então, você faz parte da história, do conhecimento e da família de Chopinzinho. Parabéns por aquilo que você fez, pelo serviço que prestou. Infelizmente, hoje há uma campanha massiva contra o funcionário público, né? A gente vê nas mídias sociais hoje que é só laço em funcionário público, pedindo a cabeça de todo mundo, né? Eu acho que não é bem por aí. Cada um, aquele que tem a dedicação, o respeito, merece o respeito da nossa sociedade, porque ele está lá para servir. Assim como você foi funcionária, eu também fui, tenho colegas aqui que também foram, a gente fazia com nobreza, com grandeza. E isso tem que ser considerado e respeitado pela nossa população. Parabéns pelo reconhecimento que passa a partir de hoje ser público. Eu vou solicitar aqui que seja feita uma breve apresentação daquilo que está sendo discutido aqui. Evani Esperoto Dalmutipan nasceu em 8 de setembro de 1954 em Chopinzinho, Paraná. Filha de Domingos Palmeira Dalmuti e Vilma Esperoto Dalmuti. Estudou no antigo Colégio Celicista em Chopinzinho. Mãe de 2 filhas, Fabiola Pan e Caroline Pan, vó de 2 netos. Quando os livros eram fonte única e primordial de busca de informações e conhecimentos gerais ou científicos nos estudos e não havia internet ou celular,
as bibliotecas eram fundamentais. A organização da biblioteca por conteúdos materiais junto com o conhecimento da bibliotecária sobre cada fonte ou autor, prateleiras sobre o que tinha à disposição até aquele momento sobre aquele assunto, auxiliavam nas buscas por conteúdo adequado em tempo hábil de pesquisa. Em Chopinzinho, em 1974, no mandato do prefeito Carlos Sensi, o município realizou concurso público abrindo vaga para a bibliotecária. Neste concurso foi aprovada Evani Esperoto da Almutipã, a qual assumiu a função de bibliotecária responsável pela implantação e organização da biblioteca do município e atribuições de sua função, onde em Pato Branco a mesma realizou o curso para aprender a gestão de uma biblioteca, visando dar início à implantação em nosso município. Trabalhou durante 11 anos, de 1974 a 1985, na função. Durante os mandatos dos prefeitos Carlos Sensi, Vicente Mique Júnior Tinho e Albino Escolaro. Durante esse período, também auxiliava na inspetoria, no setor administrativo, na confecção de declarações, na entrega de medicamentos, pois nesse período as medicações às famílias mais carentes eram realizadas na Prefeitura Municipal. Realizava a confecção de carteira profissional pelo IPE, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos. Evani, durante o seu tempo de prestação de serviços como funcionária pública, sempre é lembrada pelas pessoas que auxiliava como uma pessoa competente e atenciosa, pelo seu empenho e dedicação, com amor pelo trabalho que realizava, pelo seu pioneirismo em implantar a biblioteca, dar conta de seu serviço e auxiliar no andamento das atividades, colaborando com os colegas e setores. Ela ainda hoje é lembrada por muitas pessoas. Portanto, em nome desta Casa de Leis, prestamos nossas mais sinceras homenagens à senhora Evani Esperoto da Almutipã, pela sua dedicação, empenho e contribuição à comunidade chopinziense. Eu concedo o uso da tribuna, se assim eu quiser, a homenageada. Um bilhetinho para mim não ficar nervosa, né? Só um agradecimento. Excelentíssimo presidente Osmar Kiki, parlamentares da casa e meus queridos familiares, boa noite. Sinto-me imensamente honrada e feliz por estar aqui hoje recebendo essa importante menção honrosa. Foi grande a surpresa e a alegria que me acometeu ao ser contemplada por tão honraria, no dia em que se comemora o Dia do Livro, né? Eu não posso deixar de fazer agradecimento especial à querida vereadora Lídia Poço, uma profissional esmerada, exemplar, que, usando da sua bondade, indicou meu nome para que esta casa me concedesse este importante título, com que eu fui agraciada hoje. Eu não poderia deixar de agradecer também aos demais vereadores que votaram em meu nome para receber tal honraria. Agradeço também aos meus familiares, que aqui presentes estão, pelo apoio, e eu sou grata pela homenagem que recebo hoje de coração. Quando a gente faz as coisas com carinho e amor, uma hora o reconhecimento chega. Obrigada de coração a todos. Concluiu? Muito obrigada. Obrigado, então, dona Evani. Eu convido a vereadora Lídia para que faça a entrega
aqui na frente do plenário, da placa em homenagem à nossa homenageada. Uma placa chamada Moção de Reconhecimento pelos serviços públicos prestados à nossa comunidade. Parabéns, então, Ivani. Eu vou encerrar a sessão, daí vocês fiquem à vontade para as fotografias. Conferindo o quórum desta sessão, continuam presentes todos os vereadores que iniciaram. Nada mais havendo de ser tratado, eu agradeço a presença de todos os nobres vereadores, a homenageada, a dona Ivani, a sua família e a todos os que estão em nosso auditório. Agradeço, então, e declaro encerrada a presente sessão.